Alô, comunidade acadêmica, eu sou Elielda Ferreira e junto com a Rádio ESC estou aqui para te apresentar o nosso novo programa, O Contraponto. Neste primeiro episódio trouxemos, é claro, a temática do retorno das aulas presenciais. Qual a opinião dos alunos? Como estão as demandas dos funcionários? E o que a reitoria tem feito perante essa situação? Fique ligado que o Contraponto te responde tudo isso. Como tem sido para você essa experiência de aula presencial? Olha, no mais tem sido bem legal, tá? Viver as coisas de perto mesmo, principalmente pra gente que cursa biologia, precisa da prática, né? Tá sendo bem legal. Tá um pouco complicado porque os ônibus estão muito lotados e não tem muita disponibilidade de horários. Mas é um retorno que todo mundo estava esperando. A gente vai se adaptando com o tempo, com os professores e na sala de aula, com todo esse afastamento, esse distanciamento. E a gente vai se adaptando com o passar do tempo. Passou por um período muito difícil, né, de pandemia, e as coisas estão voltando ao normal agora. Então, um período de adaptação, né? Um mês de aulas ainda e a pandemia, graças a Deus, está amenizando. A questão dos ônibus, eu acho que mais quantidade de frota para que a gente consiga ter um espaço hábil para que todo mundo consiga ter esse ônibus. Eu acredito que a fila do RU é uma questão bem complicada porque são filas muito longas, debaixo de sol, às vezes até debaixo de chuva também. Tem sido bastante desafiador, mas também tem sido bastante gratificante, tendo em vista que a gente está tentando seguir os protocolos de segurança que foram recomendados e porque a gente tem conseguido absorver melhor os conteúdos do que estava no EAD. Estamos neste momento no restaurante universitário RU para perguntar aos alunos suas opiniões sobre a fila e sobre os serviços que são prestados. Teria que melhorar, né? Tem demorado demais para poder almoçar. A fila não é nada gostosa. Hoje tá de boa, velho. Porque semana passada tava bem cheia. Tá menos pior, mas continua triste. Além das opiniões já expostas, ouvimos também Vinícius, representante do DCE. Bom, para falar a realidade, as expectativas não eram muito boas. Na verdade, eu tinha um receio muito grande, né, de como é que estava se dando esse processo de retorno. Até a própria incerteza, né, que a gente viveu ali até uns 15 dias antes do retorno, de não saber, por exemplo, se os números baixariam, de como, inclusive, ocorreriam, né, algumas coisas dentro da universidade. De início, pegando, por exemplo, o primeiro dia, foi, por exemplo, um choque, né? Eu fiquei bastante receoso, por exemplo, de estar entrando em pânico por ter contato com tanta gente assim no mesmo espaço. Querendo ou não, até me surpreendi, né? Por exemplo, nos primeiros momentos, com o uso de máscara, como, né, estava sendo seguido, né, determinados protocolos e como também, de certa forma, né, já é esperado determinadas exceções, como também não estava sendo seguido. Para representar os funcionários da universidade, nós ouvimos Rafael Bertoldo, presidente da AFUSC. Nós tivemos uma mudança abrupta de atividade presencial para a modalidade remota. Muita coisa funcionou e funcionou bem, inclusive de maneira surpreendente, né? Então, o que a gente traz de vantagens, entre aspas, desse período é justamente que muitas das nossas atividades podem permanecer nesta modalidade. Quando a gente retornou, alguns setores estavam realmente muito tempo fechados, então a questão dos equipamentos, né, a gente tem uma dificuldade, tem uma pressão forte na UDO, né, que é um setor que trabalha especificamente para as questões de rede, as questões de equipamento eletrônico, de informática, né? Então um contingente lá pequeno e uma pressão muito grande nesse retorno com relação à manutenção desses equipamentos. Outra dificuldade são os espaços, né? A gente teve que reelaborar, né, a distribuição dos pontos dos setores, né, administrativos para respeitar o que está normatizado no protocolo de biossegurança. E a parte de infraestrutura, né, desses setores muitas vezes não permite, né, que a gente consiga deixar um espaçamento mínimo, entre os funcionários, os colaboradores. Então essas são algumas, né, das dificuldades que a gente vem enfrentando, né, nesse retorno presencial. O professor Guilhardes nos falou um pouco sobre como tem sido para ele, como professor, esse retorno de forma presencial e comentou também os pontos positivos e negativos do mesmo.
Primeiro, a gente cria assim, aquela expectativa grande, né, de você encontrar algumas estruturas meio emperradinhas, né, pela falta de uso, assim como também, como a gente acompanhou pela imprensa, uma série de estruturas novas, né, que de alguma forma mudaram a cara da universidade, né, ou ajudaram, ou pelo menos se não modificaram completamente, deram outro ar. Creio que tanto eu quanto parte dos colegas também, tenhamos pensado assim, como é que vai ser agora dar aula no presencial, depois de quase 2 anos dando aula remota, né? Eu acho que isso ficou assim na cabeça da gente, né? Como nós temos equipamentos e estruturas que não estavam sendo usadas, mas também que eu soube que para vários deles foi dada manutenção, alguns deles estão funcionando a contento e outros você vai vendo, né, vai sentindo as limitações à medida que você vai utilizando. Então, algumas dessas estruturas no nosso corredor estão carecendo de voltar a sofrer uma manutenção, mas creio que justamente por causa desse período de falta de utilização. Então, agora que a gente vai verificar, né, o que realmente deu certo e o que não deu certo em termos de manutenção preventiva. Com o objetivo de ouvir respostas e buscar soluções, entrevistamos o professor Maurício, vice-reitor da universidade. Nós temos hoje uma quantidade de em torno de 1.300 ar-condicionados na universidade, mas em todos os locais que tivemos acesso, né, essas manutenções foram feitas. E agora estamos finalizando um contrato de licitação para a compra de novos equipamentos, porque além da manutenção, né, que está sendo feita periodicamente, a gente tem esse contrato de manutenção, mas a necessidade, né, de renovar esses equipamentos. Quando assumimos a gestão, solicitamos um concurso para docentes e chamar os técnicos do concurso vigente de 2018. E com a finalização dos decretos, a gente conseguiu, né, a chamada de 30 técnicos, são 9 analistas e 21 técnicos. Isso já foi autorizado pelo secretário de Administração do Estado. Não é o suficiente, mas já vai ser de grande ajuda para os trabalhos meios aqui da nossa universidade, né? Em 2020, nós temos já o projeto, já está na SUPAT, que é o órgão do Estado responsável por licitação e essa parte de construção, um terminal de ônibus. Eu não estou chamando de ponto de ônibus porque é um terminal mesmo de ônibus, né? Com banheiro, com Wi-Fi, que vai ser construída ali onde fica o ponto de ônibus para Itabuna. Já temos recursos para isso e deve começar em breve. Esse foi o primeiro episódio do Contraponto. A equipe da Rádio ESC deseja a você um ótimo retorno presencial. E se gostou, curta, compartilhe e comente aqui temáticas que possam ser abordadas em nosso programa. Tchau, tchau!